Aqui está com a gente a diretoria regional da SEDUC, a Ana Paula, Luciana e a Sônia. Não sei se já estão cientes que aqui a galera da ocupação puxou essa assembleia, né, dos 3 turnos, a noite está mais vazio. Então, a gente vai iniciar aqui já com o manifesto para ser mais direto. Hoje, dia 7/7/2016, desocupamos oficialmente o Colégio Estadual Pandiaca Lopes. Entendemos que a ocupação é só mais uma forma de manifestação legítima e que foram 2 meses de muita luta, de erros e de acertos. Jamais iremos admitir que os erros prevaleçam mais do que as conquistas. Mostramos a todos os estudantes do Pandiá que é importante lutar, como lutar e onde recorrer. A luta não termina aqui e o movimento não morreu. Mostramos que em São Gonçalo existe luta independente e combativa. Mostramos que temos força suficiente para arrancar o que é nosso por direito desse Estado opressor. Repudiamos inúmeras acusações falsas e sem consistência que permeiam na escola e que visam somente a desmoralização do movimento e que por sua vez saiu vitorioso e que jagunços do Estado não conseguiram nem com tiro, porrada e bomba nos tirar da escola. Terminamos aqui, hoje, uma fase da luta que ficará marcada na história do Pandiá. Entendemos também que devemos nos organizar enquanto escola para construirmos um novo espaço escolar, democrático, horizontal e cultural. E tudo que foi acordado junto ao Ministério Público, Defensoria Pública e SEDUC, com as pautas específicas da escola, será devidamente cobrado. E se houver algum retrocesso do combinado, a SEDUC que se cuide, pois o movimento não morreu. Assim, fica oficializado a entrega das chaves na presença de representantes da Metro, professores, alunos e funcionários. Também gostaríamos de... que é um direito de vocês também saberem o que foi conquistado, tanto da pauta geral e tanto da específica da escola. A luta do Rio de Janeiro ela tem uma característica muito diferente das lutas espalhadas pelo Brasil, que foram ocupadas, como em São Paulo foi contra a reorganização, em Goiás foi contra as OS, e aqui a pauta de reivindicações ela é dividida em 2 partes, que é a pauta geral, que é em âmbito estadual, e tem a pauta específica. Porque aqui nós entendemos que nós passamos por um processo de sucateamento muito forte da educação no início do ano, com os cortes de salário, cortes absurdos da educação, tanto do Estado, tanto do governo federal. Então, sabemos que é uma forma de sucateamento lenta. Então, a gente vai esclarecer as pautas específicas, o que foi conquistado, e as pautas gerais, o que foi acordado com o Ministério Público e Defensoria Pública. Nós conquistamos os 15 mil reais para reparos imediatos do colégio, proporcionou a revisão dos ar-condicionados, que alguns estavam até sem tomada, ou alguns não tinham tomada para colocar, e algumas salas não tinham ar-condicionado, e já está sendo acertado isso. Foram colocadas as lâmpadas no colégio, onde não haviam, porque haviam salas sem lâmpada, inclusive à noite a sala era utilizada porque não havia iluminação. A parte elétrica, que estava comprometida pela chuva e por velhice também. Na quadra e no térreo, principalmente nas salas do térreo, a parte elétrica do CN estava comprometida, não funcionava, e a do FG dava para utilizar, sendo que inviabilizava as aulas, e tudo já está sendo consertado. A parte elétrica da quadra, as lâmpadas foram repostas também. Conseguimos uma sala para o Grêmio, coisa que a direção sempre negou, injustamente. A retirada dos entulhos que estavam em 2 salas atrás da quadra e em umas salas atrás do refeitório, que acho que vocês não conhecem, mas ali tem salas que estavam com entulhos. Os entulhos não foram retirados completamente,
porque vai demorar um pouco, porque são muita coisa mesmo. A higienização da caixa d'água, que era bebedouro de pombo e casa de barata, já foram retirados tudo, a tela foi colocada, a caixa d'água já foi higienizada. O colégio foi totalmente detetizado, mesmo a direção antiga do colégio, ela tinha um álbum, entregou pra gente, estava detetizado, sendo que quando a gente ocupou, dentro do armário da cozinha tinha uma panela cheia de barata. Durante as aulas, então antes da ocupação, tinha barata dentro de panela refeitória e ninguém sabia. E isso a gente até publicou na página do Papandiá, num vídeo, que mostra assim um ninho de barata no meio das panelas onde faziam comida. As infiltrações de todas as salas do último andar do laboratório de informática e aquela poça d'água que fica lá na escada do último andar era por conta do telhado que está muito quebrado. Já foi feito o laudo do telhado, o orçamento é bem caro, é uma obra que pode vir a ser feita com os 15 mil ou com verba do dinheiro, ou os 46 mil que ainda estão sendo tramitados pelo Ministério Público, que entendeu que 15 mil reais não é suficiente para custear as obras do colégio. Talvez a gente venha ganhar 46 mil reais para poder fazer mais obras. As ocupações também ganharam com a pauta geral. O fim do Serginho, que não servia para nada, só servia para poder dividir a escola e fazer com que uma escola ganhe mais dinheiro do que a outra por conta de uma simples nota. Ao invés de você melhorar as condições do aluno da escola que ia mal no SAERJ, você manda menos dinheiro para ela. Sim, a gente derrubou toda essa parte meritocrática do SAERJ, que a escola que tira a nota mais baixa não recebe a verba ou recebe menos a verba. E também conseguimos que só exista o SAERJ, uma pauta que a gente ainda quer, e vamos continuar lutando, né? Como eu disse no manifesto, que o movimento não morreu, ou seja, nós queremos sim a abolição do SAERJ e só terá o último SAERJ esse ano e nos próximos anos, a partir de 2017, se ele não for derrubado, será para terceiro ano e do 9º ano do ensino fundamental. Outro ganho das ocupações também são as eleições diretas para diretor, que a contar de ontem, 40 dias, haverá o pleito, etc. E nós podemos escolher a nossa direção. Os laboratórios de biologia, física e química, que é tudo misturado, virão a ser utilizados, principalmente de informática, que já tem tudo, sendo que o laboratório de física, química e biologia ainda não tem nada por conta da enchente. A SEDUC se comprometeu a repor material e aguardaremos. Duas pautas polêmicas. Eu não sei como que é a situação do turno da noite, acho que é tranquilo em relação a isso. A direção antiga do Papandiá foi afastada e o motivo disso foi a violação de direitos fundamentais, como a violação do direito à vida, porque eu não sei se todos assistiram o vídeo do segundo dia de ocupação, que no momento ocorreu uma manifestação de um grupo, e isso eles estão exercendo a cidadania deles, e outra foi um ataque, e que visivelmente no vídeo mostra que a direção compactuou com esse ataque. A violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a organização estudantil dentro da escola. Pois a direção da escola sempre começou a sabotar a organização estudantil, vendo que a escola teria uma possibilidade muito grande de ocupar e que teria o grande apoio dos estudantes. Ela começou a passar aí de sala em sala, uma direção que nunca apareceu, mas ela começou a aparecer quando era do interesse dela, para desmoralizar o movimento, desmobilizar da forma que não acontecesse a ocupação. Da forma mais inteligente foi dividindo a escola
E hoje nós vivemos reflexo disso. Ataque de bomba, essas coisas, eu garanto para você que não teve. Porque o que a gente queria muito era tentar conversar, para a gente entrar em comum acordo para poder tentar resolver as coisas. E, no entanto, para nossa surpresa, os professores que falaram conosco, simplesmente do dia para a noite, começaram a apoiar vocês, e tudo que a gente tinha planejado para tentar conversar com vocês, eu acho que vocês ficaram sabendo de uma outra forma e acabou gerando certas confusões, assim, usando o nome do pessoal do Desocupa. Assim, então, assim, eu posso falar para você que é meio complicado falar, foi realmente o pessoal do Desocupa que tentou fazer várias sabotagens com vocês. Realmente, assim, o grupo no qual eu tive contato não estava mesmo. Eu fiquei sabendo, por meios de comunicações com eles, que teve sim acho que uma Blazer que veio aqui com os caras apaisando, que eu vi até no vídeo, que eu acho que vocês mesmos postaram. Sim. E que eles estavam armados, né, de coletes e tal. Aqueles caras não tinham nada a ver com a gente, entendeu? Com a gente eu digo assim porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E por isso que eu disse que tinha um grupo exercendo sua cidadania, porque manifestação é garantida por lei, então você pode se manifestar. Sim. E aí tinha um outro grupo que ficou evidente que eles estavam a fins de confusão e a direção estava compactuando. E isso não tem, porque no vídeo mostra a direção conversando com essas pessoas. O Júnior, ele fez a cobertura de tudo e ele tem um vídeo por completo, porque ele teve até que cortar por partes. Então não foi nem só isso, né? A gente levou isso à OAB, levamos isso ao Ministério Público, levamos as provas, todas que temos. Não digo nem que vocês sabotaram, não foram vocês que sabotaram. Porque antes desse grupo de Desocupa, existia um Desocupa 2 semanas antes da ocupação. E foi muito esquisito. E a direção estava envolvida. E nós sabemos que estava, e nós temos prova que ela estava envolvida. É igual, vou levantar a pauta do Lauro, no caso. Vamos supor, o professor Lauro, ele, no dia do vídeo que saiu, o vídeo dele entrando com o pessoal lá embaixo, e aquela confusão toda lá na frente, no dia seguinte ele entrou em contato comigo e quis me relatar certas situações. A única coisa que eu informei para ele foi a seguinte coisa, eu falei, olha só, no qual você está envolvido, é quase impossível tentar conversar com você para tentar, vamos dizer assim, limpar a tua barra. Por quê? Tem vídeo, entendeu? Então, assim, muitos podem interpretar de uma forma e outros de outra forma. Concorda comigo? Cada um tem uma interpretação de como você estivesse lendo um texto, você interpreta de uma forma, ele de uma outra. Então, assim, alguns vídeos que eu vi, eu também não vi tudo, porque teve uma hora que eu já consegui me irritar com muita coisa que estava acontecendo e as pessoas me cobrando certas situações que eu não estava na qual envolvida. Então eu falei pra ele, olha só, se você vai apoiar, se você não vai apoiar, porque eu não sei qual é o seu intuito, mas você chega com eles e conversa. Só que eu já fiquei sabendo que foi uma outra forma totalmente... Dando adendo essa fala, você disse que a direção não passou na sua turma, mas a gente tem relatos do pessoal da noite falando que, ó, ela passou na minha turma, ela falou isso, isso e isso. Não digo nem a geral, tinha de junta também, compactando, porque na direção são grupos. Não, eu tô falando da minha turma. A minha turma não teve. Mas o que teve foi alunos, na minha turma teve sim, alunos que... A gente sentou, tentou conversar, entender, né, o lado de vocês e no qual o pessoal do Desocupa também queria tentar entender. Então ficou aquele negócio assim meio sem saber o que fazer. E no dia que vocês ocuparam, eu falo pra você de coração, eu fiquei muito chateada.
Fiquei mesmo, sabe por quê? Porque a gente tentou conversar, a gente sabe que tinha uma reunião para poder entrar em um acordo. Precisou esclarecer. Teve uma reunião que a gente ia tentar fazer para entrar em acordo, se vocês iam ocupar ou não, sendo que no dia seguinte vocês vieram e ocuparam a escola e tomaram conta da situação e a gente não teve assim uma resposta. Quando viemos estudar, tinha aquela coisa toda que acho que até foi você que me abordou no primeiro dia e falou que a gente tinha que dar nome lá fora para poder entrar, para a segurança de vocês e tal. A gente entendeu super bem, tranquilo. Só que teve um pessoal que a gente teve que remanejar ali fora, conversar, porque senão eu sei que ia dar confusão. Que nem deu com o tempo que passou, né? Então, assim, eu esclarecer dois pontos. Eu ia te pedir isso, como essa reunião que teve. Não, sim, eu queria esclarecer dos grupos Desocupa, que são grupos. Teve um membro aqui que convocou um debate, né? O debate foi super tranquilo, né? E aí ele falou, ó, não faço mais parte do Desocupa, eu tô no Desocupa Já, que é da rede estadual. Eu não sei se vocês vão achar engraçado, mas eu acho engraçado, um tal de Al-Qaeda, grupo revolucionário, que aparecia ali no muro e falava, vou aparecer aí meia-noite, grupo Al-Qaeda revolucionário, e descia. Nesses ataques de bomba, a gente sempre relatava na página, e esse tal de João Dezu comentava, grupo Al-Qaeda revolucionário, nós vamos fazer isso, vocês nos caluniaram. Não sei se vocês lembram que no primeiro final de semana veio um ataque, um bombardeio dentro da escola, né, com pessoas dentro, destacaram 10 bombas. Você pode ver até uma planta que está destruída ali, toda estraçalhada. Foi uma bomba que caiu ali. E era muita fumaça, não dava para ver nada. E esse grupo que atacou no final de semana arrombou um portão, que é o portão que está com barricada. Inclusive até certa retirada que faz parte do entulho, então a gente até ajudou um pouquinho para tirar o entulho. Enfim, esclarecendo a situação da assembleia que iria acontecer. Não sei se você sabe, mas o Grêmio Estudantil inúmeras vezes tentou fazer assembleia dentro da escola e a direção negava. Negava espaço, negava horário. Inclusive pro turno da noite. Isso que eu ia falar, a gente sabe que tem a chapa 1 e a chapa 2 no turno da manhã e da tarde. À noite, eu falo pra você, é como se fosse entregue às baratas, porque tudo que acontece de laboratório, Grêmio, problemas que acontecem, a gente da noite é esquecido, porque tenho eu como representante da minha turma, ela da 202 e acho que alguns outros representantes, eu posso dizer que acho que ninguém sabia da situação. Essa situação da chapa 1, da chapa 2 foi em 2015, do final de 2015. Sim, mas ela existe. Não existe mais, existe Grêmio. Não existe chapa 1, chapa 2. Houve a eleição e quem fez a eleição foi a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que nós não temos nenhum vínculo. Sim, mas aí... nós cobramos dele, no caso, a votação à noite. Ele fala, não, nós temos horário 6h30 e a votação foi feita às 6h30. Nós mudamos o estatuto do Grêmio, que era vinculado a eles e tal. E sempre, assim, eu acho que algumas pessoas aqui conhecem eu e Christian, porque a gente sempre ficava aqui à noite. Acontece que, em dado momento, quando o Nilo Peçanha foi ocupado, nós começamos a ser perseguidos constantemente. Caso de aluno ser suspendido, ameaçado de ser suspendido se continuasse passando dentro de sala, porque ordens superiores.
houve uma orientação, e isso ficou muito claro nas escolas, visitar outras escolas que foram ocupadas, que tiveram confusões. Houve sim uma orientação muito forte, de cima para baixo, para ficar de olho em movimentações estranhas. E isso apareceu até em prints de mensagens. Fiquem de olho em movimentações estranhas. Eu não sei o que é movimentação estranha quando se trata de um aluno exercer sua cidadania. Uma das vezes em que nós ficamos aqui à noite foi para panfletar. Sim, E no dia dessa panfletagem, à noite, uma funcionária simplesmente tomou os panfletos da minha mão, tomou o panfleto de mão de aluno que eu já vi entregue, entendeu? A mando da direção. E nesse mesmo dia a direção tirou xerox desse panfleto. Tinha pessoas de olho o tempo inteiro na gente, como se realmente nós vivíamos uma ditadura aqui dentro do Panjá. Realmente, isso era terrível. E o que acontece na situação da Assembleia? Deixa eu voltar para a Assembleia. Nós, inúmeras vezes tentando fazer Assembleia, chegava no dia, a direção falava não tem como. Ou não tem como porque vai perder aula. Um dia, você perdeu uma aula, às vezes nenhuma, metade de uma. Tem como fazer esse final de semana para esvaziar a Assembleia? Veio enchente, aí não teve realmente condições nenhuma. Depois veio essa situação de querer fazer, aí já estava cansado, já estava revoltado, falou, não, vamos fazer sem avisar, e só vamos avisar os alunos. Foi quando começou uma perseguição muito forte. E aí nesse dia que aconteceu a Assembleia da Manhã, desceu a direção toda, começou a pressionar a Assembleia, de fato não deu para fazer uma Assembleia de verdade, e duas professores que a gente entende que estavam com uma boa intenção sim, só que nos atrapalhou muito, porque nesse dia a gente ia conseguir fazer a Assembleia nos 3 turnos, e nós tínhamos um grande apoio dos alunos para fazer a Assembleia. Só que nessa Assembleia da Manhã estava o Lauro atrás dos alunos gritando não à ocupação, mandando tacar coisa. Não, e atrapalhando a Assembleia. Tinha o Lauro que estava ali no pátio, porque vocês viram vários cartazes de dente, chikungunya, trabalho que ele passou. Nesse mesmo dia eles estavam colando lá o trabalho, e ele falou, te dou ponto para você dizer não à ocupação. E isso rolou. Logo após essa Assembleia, as professoras chamaram a gente, a gente vai fazer os votos aqui. A ocupação foi aprovada por 3 votos de diferença. Já percebemos que a escola já estava dividida e que a direção estava fazendo o seu trabalho de base. Porque antes desse grupo de desocupa, existia um desocupa 2 semanas antes da ocupação. E foi muito esquisito. E a direção estava envolvida. E nós sabemos que estava, e nós temos prova que ela estava envolvida. Mas o Grêmio Estudantil, inúmeras vezes, tentou fazer assembleia dentro da escola. E a direção negava. Negava espaço, negava horário. No caso de aluno ser suspendido, ameaçado de ser suspendido se continuasse passando dentro de sala, porque ordens superiores. Houve uma orientação, e isso ficou muito claro nas escolas, visitar outras escolas que foram ocupadas, que tiveram confusões. Houve sim uma orientação muito forte, de cima para baixo, para ficar de olho em movimentações estranhas. E isso apareceu até em prints de mensagens. Fiquem de olho em movimentações estranhas. Eu não sei o que é movimentação estranha quando se trata de um aluno exercer sua cidadania. Uma das vezes em que nós ficamos aqui à noite foi para panfletar. Sim, E no dia dessa panfletagem, à noite, uma funcionária simplesmente tomou os panfletos da minha mão, tomou o panfleto de mão de aluno que eu já vi entregue, entendeu? A mando da direção. E nesse mesmo dia a direção tirou xerox desse panfleto. Tinha pessoas de olho o tempo inteiro na gente,
como se realmente nós vivíamos uma ditadura aqui dentro do Banjá. Realmente, isso era terrível. Depois veio essa situação de querer fazer, aí já estava cansado, já estava revoltado, falou, não, vamos fazer sem avisar, e só vamos avisar os alunos. Foi quando começou uma perseguição muito forte. E aí, nesse dia que aconteceu a Assembleia da Manhã, desceu a direção toda, começou a pressionar a Assembleia, de fato, não deu para fazer uma Assembleia de verdade, e a gente ia conseguir fazer a Assembleia nos 3 turnos. E nós tínhamos um grande apoio dos alunos para fazer a Assembleia. Só que nessa Assembleia da Manhã estava o Lauro, atrás dos alunos, gritando não à ocupação, mandando tacar coisas. Não, e atrapalhando a Assembleia. Tinha o Lauro, que estava ali no pátio, porque vocês viram vários cartazes de dente, chikungunya, é trabalho que ele passou. Nesse mesmo dia estavam colando lá o trabalho, e ele falou, ó, te dou ponto para você dizer não à ocupação. E isso rolou. Logo após essa Assembleia, as professoras chamaram a gente, ó, a gente vai fazer os votos aqui. A ocupação foi aprovada por 3 votos de diferença. Já percebemos que a escola já estava dividida, que a direção já estava fazendo o seu trabalho de base. E a sabotagem da direção, é impossível você fazer uma assembleia no pátio com um monte de gente gritando, uma direção te pressionando, Lauro gritando de um lado e tentando puxar aluno. E aí elas falam, não, marca para outra semana, que não foi no caso na terça-feira, marca para terça-feira que vem. E nesse meio tempo a direção ganhou tempo. No caso, uma semana para tentar se resolver as coisas. Sim, e aí ela ganhou tempo. Foi da noite pro dia, que a gente viu grupos como curso normal vir de contra ao movimento, sendo que era um grupo que apoiavam no caso. Sim, a Celinha era a professora deles na época. A Celinha presenciou isso. A direção ela fez na cabeça de muita gente, ela conseguiu dividir a escola. A gente já pensando nisso, que no caso, eu não concordei. Eu me lembro que eu não concordei de ter mudado a data da Assembleia. Só uma coisa, eu presenciei o quê? Eu presenciei a Assembleia. Não, o curso normal. Ah, mudança de atitude do curso normal, sim. Por parte da direção rolou alguma coisa em troca. Porque quem seria realmente prejudicado, não fomos nós, foi o Estado. Quem estava fazendo o que o Estado queria era a direção, porque a direção representava a SEDUC dentro da escola. E aí aconteceu. E foi dessa forma, porque a gente sabia que existia um interesse de uma direção intransigente, porque pelo menos ela conversasse com a gente. Porque o Grêmio, muitas das vezes, as pessoas sabiam, no turno da manhã, na tarde, sabiam que ele existia, sabiam quem eram os integrantes. Alguns, no caso era mais eu e o Christian, porque a gente metia a cara mesmo. E a gente não tinha nenhum espaço. E a gente fazia reunião no Pátio Alcântara. Ou seja, parecia que da onde eu vou recorrer? Agora a gente está saneando o Grêmio lá embaixo. Qualquer coisa eu vou aqui na sala do Grêmio vou perguntar. Vai ter o nosso mural. Então agora a gente vai conseguir ter diálogo, uma coisa que a gente não tinha antes. Não, no qual você como estudante da A gente denunciou isso. A demora na emissão e entrega do cartão de gratuidade. Entrega em 30 dias, reclamações esclarecidas dentro do prazo estipulado por meio da central de relacionamento. Extensão de gratuidade. O Christian esteve nessa negociação. E inúmeras vezes os alunos do período integral sempre denunciou que as 60 passagens que são dadas mensalmente são insuficientes, porque eles têm estágio, têm que cumprir carga horária, então não dá. Quando chega determinada semana do mês, acabam os créditos. E aí só vai voltar a ter crédito quando o Ricardo vira. Então é uma questão
questão muito complicada e o Christian fez a conta e encaminhou para a SEDUC que era 150 passagens mensais, que daria para custear tudo isso. E isso foi encaminhado. Porque o Rio Card antigamente era aquele livre, né? Sim. Aquele laranjinha que você usava, ele fazia um monte de coisa e você conseguia resolver. Agora, tendo esse, a gente ainda paga, faz um monte de coisa e não consegue resolver a metade da vida. É porque eles oferecem 5 passagens por dia, sendo que se você usar 5 por dia, acaba antes do mês. Sim. Antes do final. Eu vou dar continuidade aqui. Extensão a atividades previstas na matriz curricular do respectivo curso realizado fora do estabelecimento de ensino, limite 60 passagens mensais, da sinalização de parada não atendida, funcionamento de validadores das 6h30 até as 11 horas da noite, nos dias letivos, e direção, aí cabe a direção e concessionárias. Segunda via, a segunda via é cobrando a gratuidade. Você já ouviu daquele pensamento europeu, quando eles partilharam a África, dividir para conquistar? Foi isso que a direção fez. Tentou fazer. Só que não deu certo, cara. A gente já tinha ciência. Nós, como alunos da noite, nosso tempo corrido, a gente já tinha ciência que isso não ia dar certo. Mas por que não deu certo? Como que vai dar certo? Eu não sei te falar, porque eu falo pra você que já tem, acho que umas 3 semanas que eu não mexo com nada disso. Mas porque a gente esclareceu as pautas. Não, sim, eu escutei. Eu escutei tudo que você falou, entendi e achei super bacana. Show. Só que como que agora a gente vai ficar? Porque a gente está vendo no dia a dia, não é nem por documentários ou disse-me-disse, a gente está vendo no dia a dia, estou falando como aluna, não como do movimento, estou falando como aluna. Tem professor que você vai perguntar alguma coisa a ele agora, neste momento, ele vai ficar perdido, porque ele não vai saber te responder. Como assim? Vou te dar exemplo. Vou te dar exemplo. Como que a gente vai ficar com notas? Ele não sabe responder e isso tem aluno suficiente aqui para dizer. Ele não está sabendo dizer como que a gente vai ficar com nota. Mas posso esclarecer uma coisa? Lembra do recesso? O Estado falou, deu férias, aí cortou o Ricardo todo mundo? Não vai ter reposição disso. Ele fez isso para não ter reposição. Tá, aí terá de ocupação 3 semanas de reposição. A greve é um movimento paralelo à ocupação. Então você está vendo algum grevista aqui? Não está. Sim, não. Exatamente. Então, quando a greve acabar, isso já não tem nada a ver mais com a gente. Quando a greve acabar, terá 400 mil anos de reposição de aula. Pois é. Porque eu sei. Mas não é por causa da gente, não. Sei. A culpa é do Estado. Eu sei, isso então, eu tô querendo entender a parte da ocupação. Na margem disso, só quando a greve acabar. Infelizmente, eu como aluna, eu também estou preocupada, porque estamos no meado do ano, e isso não é por causa da ocupação, e isso é por causa do Estado, que está agindo com indiferença, e quando ele age de indiferença com os professores, está agindo com todo mundo, porque não tem como ter uma escola sem professor, não existe. Também não tem como você trabalhar de graça, porque ninguém é relógio. Exatamente. Entendeu? Por isso que a culpa não é nossa. Não, a culpa não é nossa, a culpa é do Estado, nem é dos professores. Não estou botando a culpa em vocês. Sim. Eu estou querendo entender a parte na qual a escola foi ocupada, como que vai ficar a reposição das nossas aulas, como que vai fazer nota, essas coisas. Não só para mim. Também queremos saber. Não só para mim. Eu estou querendo esclarecer o pessoal que não vai perguntar. Eu sei que a Assembleia foi convocada por eles, a gente nem pretendia falar nada, mas eu acho importante, diante do que você está falando, fazer uma intervenção. Porque tá todo mundo querendo saber e a gente fica como representante da turma, a gente fica assim meio que perdido. Aí você pergunta para um, pergunta para outro, é como se estivesse falando com as paredes, entendeu? Então, você é do NEJA. Sou do NEJA. Então deixa eu te falar uma coisa.
os professores realmente estão em dúvida, como nós também estamos, como o pessoal da Metro que está aqui também está. Então, assim, quando você diz assim, os professores não sabem o que fazer, nós temos 3 situações aqui. A greve dos professores, porque isso aí só quando terminar a greve que a gente vai poder dizer. Nós temos um período de enchente, que ficou 2 semanas com a escola parada, e mais outras 2 semanas que compreendem um tempo antes e um tempo depois do recesso que foi dado entre a ocupação. Para repor, dá um total de 20 dias. Para repor. Dentro desses 20 dias, cada professor vai ter que ver quantas aulas ele daria para a sua turma para poder repor. Isso já foi passado para os professores, já foi feito um cronograma para eles fazerem essa reposição, até o final do ano letivo. No caso de vocês, é um caso específico, que é o NEJA. E temos também a correção de fluxo, que é de manhã, que também tem a mesma problemática. Tem que terminar no meio do ano. Então, assim, eu estou com os representantes da Metro aqui, da SEDUC aqui, para ratificar o que nós estamos dizendo. Nem a SEDUC sabe passar ainda pra gente uma posição. Por isso que os professores estão dizendo pra vocês que não sabem o que fazer. Não, eu tô perguntando. Isso não é uma questão pra assim. Poder passar. Eles não podem responder isso pra você. Por isso que eu fiz essa intervenção. O que acontece, Celinha? Deixa eu falar também aqui, porque em nota do regional, como a EJA é semestral, tem uma problemática maior. A EJA compreende 100 dias letivos. O período da greve foi maior do que os 100 dias letivos. Então não dá para falar que vai ser assim ou assado. Nós estamos no período da greve ainda. Então os professores que já deram os conteúdos, aqui é diferente que não fechou ainda, por conta dessa parte da ocupação antes e depois, e por conta das chuvas, ainda está tendo uma reposição. Agora, quando acabar isso, eu acredito que a gente já tem uma resposta. Agora, a gente tem escola hoje que não tem essa resposta, tá? Sim, não, a gente tem escola hoje, se não fosse o caso daqui, por exemplo, se não tivesse reposição de chuva, nem reposição da parte da ocupação, a gente estaria sem resposta mesmo, entendeu? Porque eu não posso dar uma resposta aqui, na verdade eu sou da regional, mas eu sou representante, eu não sou a secretaria toda, né? Agora, de vocês, preciso fechar esse período da ocupação, que foi um período pequeno antes e depois do recesso, né? E o período das chuvas. Fechando isso, a gente entra na questão da greve. E a greve acabando, a gente resolve esse problema. Por enquanto, não tem como resolver. Não, eu tô perguntando, assim, para poder tentar não, esclarecer. Não, a sua pergunta é super pertinente. Entendeu? Para poder esclarecer. Não, em momento algum, nós também queremos saber. Não, porque estamos assim, na mesma situação. Não, porque em momento algum eu tô botando a culpa em vocês. Entendeu? Eu tô tentando entender para poder passar pro pessoal. Porque para que se faça o calendário da reposição. Algumas escolas, outras unidades fora da regional Metro 2, os professores que voltaram mesmo em mês, o segundo semestre começou dia 1º de julho. Quem conseguiu repor, o professor que voltou de greve, repôs essas aulas e conseguiu dar todo o conteúdo, essa turma, beleza, fechou e vamos lá para o outro módulo segundo. Quem não conseguiu, a gente não pode, porque não certifica. Vocês têm direito àquela carga horária e aquele conteúdo. Então, assim, só para ficar bem claro, fechamento de NEJA, só de todos, né? Só depois de volta da greve, sentar, fazer o calendário de reposição, tá? Porque é um direito garantido, claro, o movimento sindicato é um movimento legítimo, né? O professor tem direito à greve, mas vocês têm direito a ter o respeito de vocês às aulas e a carga horária respeitada. Estão cientes da desocupação, de como ela está ocorrendo, as nossas coisas ainda permanecem no ateliê, porque a gente está tirando gradativamente. E aos poucos estamos tirando nossas coisas. A escola está oficialmente desocupada. Só queria fazer uma última fala já para finalizar, como a questão do Rio Card, dizer que a luta não terminou. A questão da desocupação do Pangiá foi uma questão de desgaste, as pessoas estão cansadas, nós entendemos que precisamos nos organizar mais, também entendemos que a escola está dividida, isso não é positivo, então precisamos nos organizar enquanto alunos. Porque essas demandas e reivindicações são nossas. Então nós precisamos nos organizar enquanto Pangiá. E que a luta das ocupações continuam, as ocupações independentes. Volto a dizer, a ocupação do Pangiá foi independente, o movimento do Pangiá, sobretudo estudantil, ele é independente e continuará sendo.
Então a luta não vai terminar aqui, nós iremos programar assembleias e o Conselho de Representantes de Turma já em breve para discutirmos algumas propostas. E é isso, galera. Muito obrigada por todos terem vindo aqui. Uma boa